Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ivi Santos e vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, o vídeo de hoje eu vou estar mostrando então as imagens de como ficou os móveis da Vinhoteca. E para você que está chegando agora e não conhece o canal, eu mostro um passo a passo dos projetos. E no vídeo passado eu mostrei a introdução desse projeto e já trabalhamos então a volumetria desses móveis. Bom, já nesse vídeo aqui eu vou mostrar então essas imagens que foi gerada desses móveis e falar um pouquinho sobre os materiais que eu utilizei e a funcionalidade de cada móvel. Bom, e falando em inspiração, eu busquei um conceito de uma arquitetura mais industrial para mim poder realizar esse projeto. Vamos ter aí umas cores mais escuras, tubulações aparecendo e também a parte do mobiliário com um aspecto mais de madeira mesmo. A intenção não era deixar as partes hidráulicas e nem a tubulação elétrica aparente, mas sim trazer só o aspecto de um espaço mais industrial para esse projeto. Então eu vou começar mostrando a entrada desse estabelecimento e vamos falar do primeiro móvel, que é o caixa. Então vamos lá então pessoal, eu vou explicando para vocês, beleza? Temos aqui o caixa, que deixamos como o primeiro móvel que trabalhamos. Logo atrás temos um painel que ele foi colocado ali para poder tampar essa parte do padrão que tem aqui nessa lateral. E vamos pôr uma logo depois também. Depois tem aqui um espaço pequeno do café, que vai ficar ali uma máquina de café expresso. Bom, e depois trabalhamos aqui essa parte do rack, onde vai ficar os vinhos. Também essa estrutura com os nichos. Na lateral aqui ficou um totem. Já na frente dele deixamos ali uma prateleira mais inclinada. E esse totem, ele depois eu vou explicar para vocês. Então ele serviu para enfatizar ali um produto específico e também para poder segurar essa estrutura aqui. Também temos aqui a divisória que foi criada para separar esses dois lados. Então no vídeo passado eu expliquei um pouco sobre isso. Eu deixei um espaço onde vai ficar a área de venda e onde vai ficar os produtos também. E esse outro lado aqui ficaria o espaço das mesas, onde as pessoas poderiam degustar esse vinho. Também tinha comentado sobre esse pergolado aqui, mas o que eu vou mostrar para vocês hoje então são os móveis e explicar um pouquinho o porquê e falar também sobre a textura que eu utilizei em cada móvel. Eu separei então uma imagem do 3D para mostrar para vocês e já vou falando sobre a configuração de cada móvel e também as propriedades que eu utilizei em cada móvel, beleza? Então vamos começar pelo caixa, que é o primeiro móvel na entrada desse espaço. Então temos ali duas alturas nesse móvel. A primeira altura eu deixei que é o espaço de área de trabalho. Eu utilizei um MDF Carvalho e já nessa outra área de apoio um pouco mais alta ali eu utilizei um preto ônix. Pode ser utilizado também o fresno preto, que fica bem legal também, ele combina, mas nesse caso específico para apresentar o trabalho o cliente, então eu utilizei esse preto ônix. Já nessa área de cima de apoio eu utilizei um material mais emborrachado, vai ter uma durabilidade muito maior no móvel. Já nessa área de baixo da parte do apoio eu deixei uma iluminação indireta de LED, que ele dá um charme a mais no móvel. E já na parte de baixo eu utilizei o pé de inox com 10 centímetros de altura, para que possa ter ali também uma facilidade na parte da manutenção e limpeza desse espaço ali. Nessa outra imagem aqui, para quem está já dentro da loja olhando para a parte da entrada, então temos aí essa parte de apoio, ela é em L, e a parte de LED ela segue esse L também. Bom, e olhando aqui já no espaço de dentro dessa área do caixa, eu deixei essa área do balcão de apoio um pouco mais alta e deixei ela um pouco vazada também, para que se tivesse um espaço maior nesse espaço dessa área de trabalho. Então deixei uma caixa aí para 2 atendentes, embaixo para 2 CPU, deixei 2 gavetas ali com chaves, 2 portas de abrir e nas laterais também eu deixei de cada CPU ali um espaço que serve de apoio. Ele pode ser feito tanto como gavetão como porta de abrir também. E esse painel na lateral do móvel eu deixei para delimitar, que é o lado onde fica o vidro ali. E ali atrás deixei aquele painel, como eu tinha comentado, que era para tampar a parte do padrão. Então você tem um elemento tampando essa parte do padrão e ao mesmo tempo tem a portinha para você poder abrir. Então aqui eu gerei essa imagem para poder mostrar como que ficaria aquele espaço atrás do caixa. Então temos ali um padrão
padrão tampado, foi deixado uma portinha para poder abrir esse padrão, mas ficasse bem harmônico com o móvel. Utilizei aqui também um preto ônix e nessas laterais eu fiz um fechamento que é para dar um charme a mais nesse móvel e também poderia ser utilizado para colocar uma iluminação aqui. Já no centro desse móvel vai ser colocado então a logo do espaço. Como eu tinha comentado no vídeo passado, fortalece muito mais a logo, a ideia do espaço também. Depois temos aqui essa parte da área do café. Então o móvel ele ficou um pouco inclinado nas laterais, que é para combinar um pouco com o balcão do caixa. Ele ficou então um espaço pequeno, que é só para ter a cafeteira mesmo. E nesse móvel também eu utilizei o carvalho e deixei duas gavetas de apoio, que é onde pode ser guardado os mantimentos dessa máquina. Então aqui uma vista olhando de cima, não deixei um móvel muito grande, é só para o espaço mesmo dessa máquina. E depois temos ali então um rack, e aqui então temos o rack. No vídeo passado eu tinha comentado que eu ia mostrar nesse vídeo já detalhado, então já fiz as divisórias aqui, ficou o espaço para a parte das garrafas horizontais e as garrafas mais inclinadas. Essa estrutura de apoio eu fiz ela aqui nessa imagem em acrílico, só que lá vai ser feito em MDF mesmo. Então essa parte onde fica as garrafas nas laterais para segurar ela vai ser de MDF, mas ainda assim ela vai ter essa mesma sensação. E nessa imagem aqui podemos observar como que ficaram as garrafas e essa iluminação que ficou de fundo. Então foi passada uma fita de LED para parecer que elas tivessem mais soltas ali naquele espaço, e ele deixa o móvel muito mais agradável também. Por isso que essa parte da divisória eu deixei também em carvalho, e só a parte em volta desse móvel que eu deixei aí no preto ônix. E já no meio temos essa adega para 12 garrafas, onde pode ser aberta uma garrafa para degustação e deixada ali dentro dessa adega para conservar então a sua temperatura. E esse móvel então foi deixado com as rodinhas e não com o pé de inox, para que ele possa ser retirado do local também para fazer a manutenção, já que ele também tem iluminação e ele vai ficar interligado com as tomadas que vão ficar atrás desse móvel. Então para fazer a manutenção é muito mais fácil, ele com rodas assim. Bom, e aqui temos mais uma imagem que eu separei para mostrar também, que mostra o móvel um pouquinho mais de lado, e dá para perceber bem essa parte onde fica a adega, que ela é um pouquinho mais ressaltada, dá um destaque muito maior ao móvel também, e também uma economia muito maior, já que a parte das garrafas ela não precisa ir até na frente desse móvel. E aqui agora então a parte da estrutura dos nichos, e aqui eu separei essa imagem de frente da estrutura dos nichos. Tinha comentado no vídeo passado que eu ia utilizar o tamponamento de 3.6, eu utilizaria 2 MDF de 1.8, só que eu optei por deixar ele um pouquinho mais leve, e também isso vai baratear muito mais o custo também. Trabalhei então com a estrutura desses ferros 3x3 e eles são parafusados na parede, então dá para ver na imagem aqui que tem ali o espaço para parafusar esse móvel para segurar a parte da frente. Bom, então os nichos são fixados no fundo e na frente eles são fixados nessa estrutura de ferro aqui. Então eu fiz essa imagem para mostrar mais ou menos ao cliente como que ele poderia trabalhar por rótulo ou por lote ou por tipo de vinhos. Então você tem, em cada nicho você pode ter uma variação de rótulos ou de tipos de vinhos diferentes, de formatos diferentes. Bom, e aqui eu deixei essa imagem em uma vista mais lateral para termos aí uma outra noção de ângulo. Então agora vamos falar sobre esse totem aqui. Bom, e essa é a imagem do totem. Essa parte de baixo eu deixei ela um pouquinho mais alta para receber aquela prateleira com as garrafas inclinadas, e essa parte de cima então foi feito um nicho maior e foi feita essas divisórias. No fundo eu deixei também a iluminação indireta, e aqui a imagem que eu separei já com o vinho, então deixei essa parte de cima um pouco mais alta para pormos aí uma garrafa na vertical, e um pouco mais embaixo então deixei esse espaço com as garrafas inclinadas. E esse móvel ele é para enfatizar melhor então esse produto que vai ficar nesse totem, e também serve para segurar a estrutura em cima, que é onde vai fechar um quadro, e vamos trabalhar depois com um tijolinho aparente para dar aquele aspecto mais rústico então esse espaço.
E aqui então mais uma imagem de frente. Então e lá em cima eu deixei esse espaço para deixar ali um rótulo, uma marca específica para fazer um marketing desse produto. E depois temos então essa prateleira inclinada. Bom, então a prateleira ficou assim. Eu trabalhei com um preto ônix também e essa parte mais inclinada onde vai ficar as garrafas com o carvalho. Bom, e como eu tinha comentado no vídeo passado, esse espaço onde vai ficar as garrafas, eles podem ficar em diferentes ângulos para que o cliente não precise necessariamente se abaixar para poder ver o produto. Bom, e uma coisa que eu não tinha comentado é que a maioria desses móveis são trabalhados em módulos, para que se o cliente queira ampliar o espaço dele, então ele pode fazer os móveis separado e depois só conectar a esse espaço. Isso ajuda muito se o cliente quiser aí acrescentar algum móvel ou queira fazer algum tipo de mudança no layout da loja. Bom, e aqui eu separei essa imagem então com as garrafas. É uma prateleira com 3 níveis e no meio foi deixado um espaço para pôr uma fita de LED, que é para poder fazer uma iluminação dessas garrafas. Bom, e aqui mais uma imagem de lado, e aqui dá para observar bem esse espaço que ficou uma base onde fica de apoio para a parte dos fundos da garrafa, e a parte de encosto ele foi feito com MDF carvalho. E já nessa parte da frente, então, foi deixado o preto ônix e também pode ser colocado o rótulo ou a marca específica de cada garrafa ou de cada lote ali. Bom, e agora vamos passar para essa outra lateral do espaço dos produtos. E temos a primeira prateleira, que é mais vazada. Bom, e aí temos aquela prateleira vazada, onde foi trabalhado com um tamponamento em preto ônix, com a espessura de 3,6. E no meio foi feito tanto a estrutura como a base dessas garrafas com o ferro. O ferro, como eu tinha comentado, ele pode ser tubular ou quadrado. Nesse caso, para fazer a imagem, eu fiz ele tubular. Bom, e já no meio utilizei então os nichos com carvalho, que é para poder dar um destaque ou um produto específico ou um elemento decorativo. Então aqui eu separei essa imagem com a prateleira com as garrafas, e ela pode ser utilizada até 7 garrafas em cada vão desse. E aqui já podemos ver então a imagem com as garrafas. Podemos aí utilizar, como eu tinha comentado, nessa parte dos nichos, uma garrafa específica, ou também podemos utilizar o mesmo produto. Já aqui eu separei essa imagem um pouco de lateral e dá para perceber ali que os bicos das garrafas se cruzam, mas eles não encostam um no outro. Deixei os 2 ferros como base embaixo para que apoiasse então o fundo da garrafa, e no meio eu deixei um ferro para poder encostar então essa garrafa. E ele ficou então uma prateleira mais vazada, um estilo mais industrial, mas ainda assim ele tem um destaque muito maior nessas garrafas aí. Já do lado dele temos aí então essa prateleira de nicho. Então eu separei essa imagem, é o mesmo móvel, mas ele está frente e verso. De frente temos então na área de produtos um espaço para pormos as garrafas de bebida destilada. Já atrás, na parte da degustação onde fica as mesas, então ficou uma cristaleira onde pode ser colocado as taças e os jarros para poder servir os clientes. Bom, e foi trabalhado nesse móvel aqui, a parte dos nichos dentro foi trabalhado com o carvalho, e a parte do tamponamento foi em preto ônix. Dos 2 lados então eu deixei as portas de abrir de vidro para que se conserve melhor o produto e também os objetos ali, que são no caso as taças, e também ele vai dar um reflexo da iluminação, que eu vou mostrar isso em outro vídeo para vocês também, beleza? Bom, e aqui é a mesma imagem, só troquei o posicionamento dessas estantes. Então temos o espaço da cristaleira e também temos o espaço dos nichos no destilado ali. Bom, e depois temos as mesas que ficam nesse espaço onde vai ficar a área da degustação. Bom, e temos então a mesa, eu tinha comentado no outro vídeo também que seria 4 mesas de 2,40, só que vai ser 2 mesas de 4,80 cada uma. Bom, a mesa não mudou, a única configuração que mudou dela foi os pés, que tinha 12 e agora passou a ter 6 as duas. Bom, e a mesa foi trabalhada também com a parte do tamponamento dela com carvalho, e no meio foi trabalhado com preto ônix. Já a parte dos pés ficou uma cor chumbo. Bom, e aqui eu separei essa imagem, a mesa com as cadeiras. As cadeiras ela tem uma cor mais puxada para o carvalho mesmo, e a parte do assento dela é numa cor escura. Bom, e como a mesa é muito grande, ela foi dividida
em 2 pedaços, porque o MDF ele tem 1,84 por 2,70. Foi utilizado 2 chapas de MDF, só que elas são unidas. Bom, e por último temos o pergolado. Essa é uma vista de fora para dentro do estabelecimento, então essa é a visão para quem olha da rua para o estabelecimento. Temos então a parte da floreira, que eu tinha comentado no vídeo passado que eu ia fazer em 3 níveis. Temos ali o espaço na lateral direita, onde vai ficar encostado na parede, uma floreira. Na parte da frente também temos uma floreira um pouco mais baixa, e na parte esquerda temos um espaço mais baixo para pormos então as pedras ou também uma vegetação. Nesse ângulo também dá para ver aqui as ripas mais finas e essas laterais que são a estrutural, onde vão segurar essa parte de cima. E essa imagem aqui é uma vista direita para quem entra no espaço lá. Bom, e temos então essa parte mais baixa que dá para ser utilizada pormos pedra, uns cactos, umas plantas mais baixas, e na parte de cima temos então essa parte dos tecidos onde vai dar um charme a esse pergolado. Bom, e para esse pergolado eu utilizei então essa parte do deck de madeira, e a estrutura eu fiz ela uma cor preta, que é para dar um destaque nesse espaço aí. Bom pessoal, e no vídeo passado eu tinha comentado todas as dimensões dos móveis e também desse pergolado. Então nesse vídeo eu não vou falar sobre dimensões, e quem quiser saber eu vou deixar o vídeo no finalzinho desse para você poder assistir então. Bom, eu tinha comentado também que eu tinha feito esse espaço do deck com 16 centímetros de altura, e teríamos que ter aqui uma rampa para PCD caso se fosse necessário. E aqui eu separei esse PDF para poder mostrar para vocês então como que eu fiz esse carrinho. Bom, na primeira figura aqui temos então a vista do deck de lateral, e já embaixo temos então a vista do corte desse deck. Então ali ficaria o carrinho, e aqui eu já separei o desenho esquemático do funcionamento dessa rampa. E aqui eu fiz uma imagem ilustrativa sem o carrinho e com o carrinho para fora. Bom, não vou entrar em detalhes, só quis passar para vocês para ter uma noção que tem muita coisa legal por trás de um trabalho, mas posso trazer também toda essa parte de detalhamento num próximo vídeo. Por isso deixe aí embaixo nos comentários, caso vocês queiram eu posso separar e trazer um conteúdo desse para vocês, beleza? Bom pessoal, então no próximo vídeo vamos ver aí sobre as texturas das paredes e também os revestimentos que vamos utilizar nessas paredes, e daí eu falo sobre essas estruturas laterais que eu deixei e também essa central. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais coisas legais para passar sobre esse projeto para vocês, inclusive algumas alterações que infelizmente acontecem no decorrer do projeto, mas no próximo vídeo vamos montar então aquele espaço que até então era volumétrico, e vamos criar novamente o layout, só que dessa vez com os móveis mais detalhado. E aí então podemos gerar aquela imagem do ambiente e não do móvel, e vamos ter uma proporção muito maior, né, uma perspectiva melhor desse projeto. Então é isso pessoal que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Meu muito obrigado para quem ficou até agora aí assistindo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.